O CEO milionário ouviu a filha da sua empregada a chorar por causa de um brinquedo partido. A sua ação chocou toda a casa. A cobertura ficava no alto de Manhattan, toda em vidro e silêncio, linhas limpas, mármore frio, cada canto projetado com precisão. Era o tipo de lugar que parecia mais um showroom do que uma casa. Steven Langston morava sozinho nela. Aos 34 anos, ele já era um nome conhecido no mundo dos negócios. Jovem, poderoso, intimidadoramente eficiente. O tipo de homem que não perdia tempo, não se distraía e certamente não percebia os detalhes silenciosos da sua própria vida. Trabalhava muitas horas, falava pouco e esperava a perfeição de todos que entravam no seu espaço, incluindo os empregados. Kathy trabalhava na sua casa há quase um ano, 3 manhãs por semana. Ela tinha 28 anos. Cabelo loiro sempre preso, roupas modestas, mas elegantes. A sua presença era gentil, eficiente, invisível por opção. Às vezes, quando a sua babá cancelava ou a creche fechava, ela levava a filha consigo. Amy tinha 3 anos, era curiosa, educada e pequena o suficiente para desaparecer nos cantos com os seus brinquedos minúsculos. Ela nunca tocava em nada que não fosse dela, e Kathy garantia isso. Steven raramente reconhecia qualquer uma delas. Passava pela sala com um café na mão, murmurando um breve bom dia. Se isso acontecia, voltava para o seu escritório, onde se faziam negócios, os números mandavam e as emoções não tinham lugar. Kathy estava a polir as janelas. Amy estava sentada de pernas cruzadas no chão, perto dela, a brincar com uma pequena boneca de madeira. A tinta estava desbotada, as articulações um pouco rígidas, mas ela tratava-a como um tesouro. Aquela manhã parecia igual a qualquer outra. Steven estava no seu escritório a verificar e-mails. O café intocado esfriava na secretária. O zumbido abafado do aspirador vinha do corredor. Lá fora, Manhattan corria adiante como sempre. Kathy limpava as janelas da sala de estar. Amy estava sentada perto, no tapete, de pernas cruzadas, segurando uma pequena boneca de madeira. A tinta estava descascada, os membros rígidos, mas ela a segurava como se fosse um tesouro. Então ouviu-se um som que não se encaixava. Não era um estrondo, nem um canto de baleia, apenas uma voz fraca, trêmula e cheia de algo muito mais profundo do que uma criança deveria carregar. Lamento que estejas partida. Continuo a amar-te. Steven olhou para cima. Saiu do escritório. Kathy estava na cozinha, a limpar a bancada. Amy estava sentada enrolada no tapete, com os ombros encurvados. A boneca estava partida no seu colo, com um braço pendurado. Ela não chorava, apenas fungava baixinho enquanto acariciava a cabeça gasta da boneca. Steven hesitou. Ele deveria ter voltado atrás. Isso não era da sua conta. Mas algo o impediu. Uma memória surgiu, indesejada. Um caminhão de bombeiros de plástico quebrado, remendado com fita adesiva velha. As mãos cansadas da sua mãe, os seus pedidos de desculpas sussurrados. Aquele apartamento frio, onde o silêncio significava que eles não podiam pedir mais. Ele deu um passo à frente. Kathy olhou para cima, assustada. Ela abriu a boca, depois fechou-a, sem saber se deveria intervir. Steven agachou-se ao lado de Amy. Ela olhou para ele com os olhos marejados de lágrimas e as bochechas molhadas. Ele acenou com a cabeça para a boneca. "É a tua favorita?" perguntou ele em voz baixa. Amy acenou com a cabeça. Steven estendeu a mão lentamente e pegou-a. A quebra era limpa, mas delicada. Ele a virou gentilmente nas mãos, como se fosse feita de algo precioso. Ele olhou para ela e ofereceu um sorriso tranquilo, um sorriso que não combinava com uma sala de reuniões. "Vamos consertá-la juntos", disse ele. Amy piscou. Então sua boca se curvou em um sorriso suave e tímido. Atrás deles, Kathy ficou paralisada, com uma mão ainda segurando um pano, o coração preso em algum lugar da garganta. Naquele momento, algo mudou. A cobertura, antes toda de vidro e silêncio, parecia mais acolhedora, menos como uma fortaleza e mais como um lugar onde alguém escolheria ficar. Steven Langston, o homem cujo mundo girava em torno de números e resultados, viu-se ainda ajoelhado ao lado de uma criança. Uma criança com um brinquedo partido e uma voz suave o suficiente para despertar algo há muito enterrado nele. E pela primeira vez em anos, ele não pensou em margens de lucro ou e-mails. Pensou em ser pequeno e em como era ser consertado. Steven segurou a boneca quebrada nas mãos, virando-a gentilmente. Um braço estava solto e o tronco estava rachado ao longo de uma linha fina. A madeira estava gasta, mas bem cuidada. Não era um brinquedo sofisticado.
Na verdade, parecia feito à mão, imperfeito, frágil. A maioria das pessoas teria entregue a boneca a outra pessoa, chamado um limpador ou jogado-a fora. Em vez disso, Steven disse, espere aqui. Levantou-se e caminhou rapidamente pelo corredor até o seu escritório. Da parte de trás de uma gaveta da secretária, atrás de plantas antigas e contratos arquivados, tirou uma pequena caixa de metal amolgada. Dentro dela havia um pequeno conjunto de chaves de fendas, lixa, cola, pedaços de corda e fita adesiva. Um kit de ferramentas de uma vida muito anterior aos fatos e às salas de reuniões. Um dormitório universitário, apartamentos partilhados, noites passadas a consertar móveis baratos porque comprar novos não era uma opção. De volta à sala de estar, Amy ainda estava sentada pacientemente, com as mãos cruzadas no colo. Steven ajoelhou-se ao lado dela novamente e abriu a caixa. Vamos tentar consertá-la, está bem? Disse ele. Assim como eu costumava consertar os meus brinquedos quando era pequeno, ou tentava. Amy acenou com a cabeça, com os olhos a brilharem. Da porta da cozinha, Kathy ficou em silêncio, meio escondida atrás da parede. Ela tinha ouvido toda a conversa, mas algo dentro dela dizia para não interromper. Agarrou o pano de limpeza com as duas mãos, como se isso a prendesse ao chão. Steven trabalhou com cuidado. Limitou a boneca de madeira com um pano macio que tirou do bolso, parando para remover anos de sujeira e poeira. Os seus movimentos eram lentos, deliberados, não apressados como o seu ritmo habitual. Colou a rachadura, encaixando as duas metades com uma precisão surpreendente. Depois, usando uma fita fina de algodão do kit de brinquedos de Amy, amarrou uma pequena cinta ao redor do meio para segurar o corpo da boneca enquanto secava. Durante todo o tempo, falava baixinho com Amy. De onde ela veio? Ele perguntou. Ela foi o último presente do papá, Amy sussurrou. Antes de ir para o céu, as mãos de Steven pararam por apenas um segundo. Depois retomaram o trabalho. Ele não insistiu mais. Quando a boneca estava consertada e repousando suavemente sobre a mesa para secar, Amy abriu uma pequena caixa plástica de autocolantes. Ela vasculhou-a e tirou um autocolante desbotado em forma de coração. Era rosa, ligeiramente amassado na borda. Ela o ergueu. Podemos colocar isso nas costas dela? Perguntou ela, para que ela saiba que ainda é amada, mesmo que esteja quebrada. Steven olhou para ela completamente imóvel. Por um momento, ele não conseguiu falar. As palavras ficaram presas na sua garganta. Então, sem dizer nada, ele acenou com a cabeça. Ele retirou o autocolante com cuidado e colou-o nas costas da boneca. Os seus dedos permaneceram ali como se estivessem a selar algo invisível. Acho que ela está perfeita agora, disse ele suavemente. Talvez até mais forte do que antes. Amy sorriu e rastejou para o seu colo, envolvendo-o com os braços sem hesitar. Obrigada, Sr. Steven, disse ela. Você é como um médico de brinquedos. Steven soltou uma risada baixa. Não era o tipo de risada educada que ele usava em reuniões, nem a risada ensaiada em eventos do setor. Era uma risada verdadeira, baixa, calorosa, desconhecida. Da cozinha, Kathy observava em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas antes mesmo de perceber. Ela as enxugou rapidamente com as costas da mão, ainda segurando o pano de limpeza. Ela sussurrou para si mesma, quase inaudível. O que acabou de acontecer? A cobertura sempre fora um espaço de ordem e silêncio, mas agora, pela primeira vez, havia uma mudança. Pequena, quase imperceptível, mas real. Um fio de calor no frio vidro e aço. Steven Langston não sabia exatamente o que tinha mudado. Ele só sabia que algo tinha mudado e, pela primeira vez, não se apressou em definir o que era. Ele simplesmente ficou ali com a menina no colo e uma boneca quebrada agora inteira novamente na mesa ao lado deles. Na manhã seguinte, a cidade movia-se sob um céu cinzento. Era o tipo de dia que sugeria neve, embora ainda não tivesse caído nenhuma. Dentro da cobertura de Steven Langston, tudo permanecia no lugar, polido, imaculado e imóvel. Mas algo tinha mudado, embora nenhum deles conseguisse ainda identificar o que era. Kathy chegou à hora habitual, segurando a mão de Amy. A menina estava praticamente a saltitar, com os dedos bem apertados aos da mãe, os olhos a brilhar de expectativa e os passos leves de excitação. Kathy, por outro lado, sentia-se longe de estar tranquila. Vestia uma camisa branca de botões, limpa, embora com as mangas desgastadas, e um par de jeans bem usados.
O cabelo loiro estava preso como sempre, mas alguns fios soltos emolduravam o rosto, suavizando o cansaço nas suas feições. As olheiras sob os olhos dela sugeriam mais uma noite passada a remendar roupas para ganhar um dinheiro extra ou acordada até tarde a planear as refeições da semana. O seu olhar estava alerta, sempre atento, sempre cauteloso, como se preparasse para que algo corresse mal. Ela não tinha parado de pensar no dia anterior, na forma como Steven se sentara no chão, na forma como falara com Amy. Tinha parecido gentil, humano, mas também a deixar inquieta. Não era assim que as coisas deveriam ser. Não neste lugar, não com um homem como ele. Ao entrarem no apartamento, Kathy deu um lembrete gentil à filha. Fica no teu canto, querida. Não toques em nada. Amy acenou com a cabeça, obediente, mas radiante. Steven apareceu alguns momentos depois, vestido de forma casual pela primeira vez. Sem fato, sem gravata, apenas uma camisola cinzenta suave e calças escuras. Ele viu a Amy e acenou-lhe discretamente. A Amy sorriu. Então, ele fez algo para o qual a Kathy não estava preparada. Aproximou-se e ajoelhou-se novamente ao lado da filha dela. A Kathy ficou tensa. Sem pensar, ela deu um passo à frente rapidamente, colocando-se entre eles. Desculpe, disse ela em voz baixa, mas firme. Eu disse-lhe para ficar sentada quietinha. Vou garantir que ela não o incomode. Steven olhou para cima e um pouco surpreendido. Então, um sorriso leve tocou os seus lábios, gentil, natural. Ela não está a incomodar-me, respondeu ele. Na verdade, acho que ela me ajudou a perceber algumas coisas ontem. Kathy abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O tom dele não era desdenhoso, não era profissional, era sincero. E isso, mais do que qualquer outra coisa, deixou-a insegura sobre como responder. Ela acenou com a cabeça uma vez e voltou à sua limpeza, com os olhos baixos e a mente a mil. Desde quando Steven Langston falava como uma pessoa em vez de um CEO? Mais tarde, naquela manhã, enquanto Kathy esfregava a bancada da cozinha, Amy entrou a correr, sussurrando com urgência. Mamã, o Sr. Steven deu-me um biscoito. É especial. Olha, Amy estendeu um doce cuidadosamente embrulhado. Um biscoito redondo amarrado com uma fita dourada. Anexado estava um pequeno bilhete escrito com uma caligrafia elegante, mas descontraída, para a melhor assistente médica de brinquedos da cidade. Kathy olhou para ele, depois para o rosto orgulhoso da filha. Pegou no bilhete, segurou-o na mão e olhou para o outro lado da sala, em direção ao escritório de Steven. Ele estava de volta à sua secretária, a rever algo no seu portátil, como se nada de anormal tivesse acontecido. Mas tinha. Ele tinha escrito aquele bilhete, ele tinha se lembrado. Kathy engoliu em seco. Ela não falou, apenas sorriu levemente e devolveu o biscoito a Amy, que saiu a saltitar, cantarolando. Quando estavam a preparar-se para sair, o vento tinha aumentado lá fora, batendo suavemente nas janelas enormes. Kathy pegou Amy nos braços, apertando o casaco mais bem nos ombros da criança. Ao entrar no elevador, sussurrou no ouvido da filha. Tem de ter cuidado, querida. Não deixe as pessoas pensarem que estamos a aproveitar-nos. Amy encostou a cabeça no ombro da mãe e respondeu. Daquela maneira simples e desarmante que só uma criança consegue. Não pedimos nada, mamã. Ele deu porque quis. Kathy congelou. Não havia como contestar isso. Nenhuma lógica adulta para se defender contra isso. Ela olhou para a filha, beijou a sua testa e quando as portas do elevador se fecharam, sentiu algo mudar. Não fora, mas dentro. Uma suavidade rompendo a casca que ela havia construído com tanto cuidado. Era pequena, quase invisível, mas estava lá. A luz da tarde penetrava pelas janelas altas da sala de leitura, caindo em longas faixas sobre o tapete. A cidade murmurava lá embaixo, mas na cobertura de Steven Langston havia silêncio. Steven estava sentado atrás da sua secretária, com um relatório pela metade a brilhar no ecrã à sua frente. Mas os seus olhos estavam noutro lugar. O seu olhar pousou num pedaço de papel ao lado de uma pilha de documentos deixados para trás, despercebidos até agora. Era um desenho infantil, colorido e cheio de linhas tortas e grandes sorrisos. 3 pessoas estavam sentadas à volta de uma mesa de jantar, velas acesas, um frango assado no meio, vapor a subir no ar. No centro estava um homem de cabelo escuro a sorrir. De um lado, uma menina com tranças amarelas. Do outro,
Uma mulher de cabelo loiro comprido, com olhos desenhados como meias luas suaves. E por baixo, em letras trêmulas, as palavras: "É assim que se parece a felicidade." Steven ficou a olhar para o papel durante muito tempo, os dedos enrolados à sua volta, segurando-o com mais força do que pretendia. Não deveria ser nada, apenas a fantasia de uma criança. Um desenho bonito, algo para sorrir educadamente antes de colocar numa gaveta. Mas não era nada, porque quando ele olhou para ele, uma onda de algo antigo e enterrado surgiu no seu peito. Ele lembrou-se de uma mesa diferente, menor, desgastada pelo tempo. Uma única vela tremeluzente enfiada numa garrafa de vinho vazia. A sua mãe, com o cabelo preso para trás, os olhos cansados, mas brilhantes, colocando uma panela de sopa enlatada na mesa como se fosse um banquete. Ela tinha 2 empregos e ainda assim conseguia sorrir para ele como se ele fosse a razão pela qual o mundo continuava a girar. Steven não pensava nela dessa forma há anos, não desde que ela faleceu. Mas agora, olhando para os olhos suaves e cuidadosos no desenho, ele percebeu algo. Os olhos de Kathy eram exatamente como os dela. Aquela força tranquila, aquele calor incansável, mesmo quando exausta, aquela maneira de fazer os outros se sentirem seguros sem precisar falar muito. Ele exalou lentamente, ainda segurando o desenho. Na manhã seguinte, Steven tomou uma decisão. Ele entrou no seu escritório, abriu a gaveta inferior de um armário raramente tocado e tirou um caderno. A capa de couro estava desgastada nos cantos. Dentro, havia páginas cheias de esboços, recortes, notas, inspirações de design de interiores que ele havia colecionado com um amigo na faculdade, agora há muito esquecidas. Ele encontrou um cartão em branco e escreveu uma breve mensagem para alguém com bom gosto e mãos firmes. Ele colocou o cartão dentro e deixou o caderno na mesa de centro da sala, exatamente onde Kathy o veria enquanto arrumava a casa. Depois, saiu para as suas reuniões. Quando Kathy o encontrou mais tarde naquela manhã, ficou sem fôlego. Pegou nele com cuidado, virando-o nas mãos. O couro era macio, envelhecido. Cheirava vagamente a papel e a algo mais antigo, como memória. Abriu-o. Os esboços eram cuidadosos, detalhados, anotados com ideias numa caligrafia que ela reconheceu como sendo de Stevens. E a nota, simples, mas deliberada. O seu coração bateu forte no peito. Ela ficou parada por um momento, paralisada, com o caderno aberto nas mãos. Então, lentamente fechou-o e colocou-o de volta exatamente onde o encontrou. Não porque não o quisesse, mas porque tinha medo de o querer demais. Medo de que uma pequena gentileza pudesse se transformar em algo que ela desejaria ardentemente. E o desejo era perigoso. Kathy voltou ao trabalho, com a cabeça baixa, em silêncio. Quando ela e Amy saíram naquela tarde, o ar estava fresco, aquele tipo de frio que trazia a promessa do inverno. Elas caminharam de mãos dadas pelo corredor, com os casacos bem apertados ao redor do corpo. No elevador, Amy olhou para a mãe, atencioso. "Mamãe", ela perguntou, "você acha que o Sr. Steven também é solitário?" Kathy não respondeu imediatamente. Olhou para o rosto inocente da filha. Depois, para as portas do elevador que se fechavam suavemente. Finalmente, num sussurro, disse: "Talvez esteja." Steven começou a pedir a Kathy para ir mais um dia por semana, às quintas-feiras. Disse que precisava de ajuda para reorganizar a biblioteca da sua casa, que, embora estivesse bem organizada, não precisava realmente de nenhuma reorganização. Mas Kathy foi na mesma. Essas quintas-feiras eram diferentes, não apenas porque se viam mais, mas porque, lentamente, cuidadosamente, as suas palavras começaram a ir além das saudações educadas. Steven fazia perguntas não sobre limpeza, mas sobre ela, sobre a escola de design que ela nunca terminou, sobre as cores que ela gostava, sobre as cadeiras que ela costumava desenhar por diversão na faculdade. Kathy, cautelosa no início, começou a responder. Às vezes riam, não alto, mas genuinamente, e 1 ou 2 vezes os seus olhos demoravam-se um pouco mais do que o esperado. Não era nada, mas não era nada. Então veio o sonho. Uma noite Steven viu-os a dormir. As risadas de Amy ecoavam nas paredes, Kathy acendia velas na mesa e ele sentava-se entre elas, sorrindo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas no sonho, ele se virou por apenas um segundo. Quando olhou para trás, as cadeiras estavam vazias.
A mesa ainda estava quente, a comida intocada, mas elas tinham desaparecido. E o silêncio voltou. Alto, agudo, implacável. Ele acordou com um sobressalto. O coração batia forte. A escuridão do seu quarto envolvia-o como um aviso. Não era apenas um sonho. Era um medo, cru, familiar. Ele construíra a sua vida com muros, calculados, medidos, controlados. Deixar alguém entrar significava que esses muros poderiam rachar. E se rachassem, tudo poderia desmoronar. E se cuidar significasse perder novamente. Na manhã seguinte, Steven ficou no seu quarto. Quando Kathy chegou com Amy, a cobertura estava silenciosa. Não houve cumprimentos, nem comentários casuais, nem sorrisos. Apenas uma lista de tarefas impressa deixada na bancada da cozinha pela governanta. Kathy leu-a e depois dobrou-a ao meio. Não havia biscoitos para Amy naquele dia, nenhum contato visual, nenhum calor humano. Ela entendeu a mensagem sem que fosse necessário dizer nada. No final do turno, ela se aproximou da governanta e entregou-lhe um envelope cuidadosamente dobrado endereçado ao Sr. Langston. Dentro havia um bilhete curto. Por favor, retire-me da programação de quinta-feira. Não quero ser um inconveniente para o Sr. Langston. Obrigada pela compreensão. Ela não esperou por uma resposta. Naquela noite, Kathy sentou-se à sua pequena mesa, agulha na mão, remendando um rasgo em um velho par de jeans que planejava revender. O silêncio em seu apartamento era familiar, mas agora parecia mais pesado. Ela não estava zangada. Ela sabia quem era Steven quando aceitou o emprego. Ela nunca esperou nada diferente. Ainda assim, havia um espaço vazio onde algo silenciosamente começara a crescer. Pessoas como eu não pertencem ao mundo dele, pensou ela. Eu sabia disso. Eu deveria ter sabido melhor. E assim, ela voltou à sua velha rotina. Noites longas, madrugadas, orçamentos até o último dólar. As suas defesas sempre foram fortes. Ela sabia como sobreviver, mas Amy percebeu. Naquela noite, a menina sentou-se no chão, colorindo silenciosamente. Os seus desenhos estavam menos coloridos agora. Os bonecos pareciam menores, os seus sorrisos mais tênues. Ela olhou para o pen, segurando um novo desenho, desta vez bem simples. Sem arco-íris, sem estrelas, apenas um homem sozinho à beira de uma janela. Mamãe, ela perguntou baixinho. Eu magoei o Sr. Steven? O coração de Kathy se apertou. Ela se ajoelhou, puxando Amy para o seu colo. Não, querida, ela sussurrou, acariciando o cabelo da filha. Não o partiste. Ela abraçou-a com um pouco mais de força, pressionando a bochecha contra a de Amy. Mas às vezes os adultos partem-se e ninguém sabe como consertá-los. Ela não chorou. Não na frente da filha, mas algo dentro dela tremia. Uma dor silenciosa e inexprimível por algo que mal tinha começado antes de desaparecer. O vento uivava do lado de fora das janelas finas do pequeno apartamento, entrando por fendas invisíveis. Lá dentro, o quarto estava escuro, mas calmo, iluminado por uma única lâmpada amarela quente pendurada no teto como uma estrela cansada. O apartamento não tinha mais do que 25 metros quadrados, apenas o suficiente para um colchão, uma mesa bamba e um aquecedor usado que chiava mais do que aquecia. Mas era limpo, arrumado, mantido unido por uma força silenciosa e um amor silencioso. Kathy sentou-se de pernas cruzadas no chão, costurando uma camisola velha com mãos firmes. A lã estava a ficar fina, mas ela estava determinada a fazê-la durar mais um inverno. Ao lado dela, Amy estava deitada de barriga para baixo, a colorir com lápis de cera gastos. Normalmente, ela cantarolava enquanto desenhava. Naquela noite, ela estava em silêncio. Kathy olhou para cima. Querida, perguntou gentilmente. Estás bem? Amy não respondeu à primeira. Ela olhou pela janela para o semáforo piscando na rua. Sentes falta do Sr. Steven? Perguntou Kathy suavemente. Amy acenou com a cabeça. Após uma pausa, ela sussurrou. Talvez ele esteja triste, então teve que ir se consertar. Kathy congelou no meio da costura. A agulha parou na sua mão. Ela piscou, sem saber se sorria ou chorava. A sua filha, com menos de 4 anos, de alguma forma sempre sabia o que dizer. Verdades gentis envoltas em palavras minúsculas. Mais tarde naquela noite, Amy pegou a maior folha de papel que tinha. Era do inverno passado, o último de seus papéis especiais que Kathy havia comprado quando ainda podiam pagar por extras. Ela alisou o papel e começou a desenhar.
Desenhou o pequeno quarto, o aquecedor, a mesa, a mãe a costurar, ela mesma com lápis de cera. Depois, acrescentou mais uma figura, um homem alto com cabelo escuro sentado de pernas cruzadas ao lado delas, o Sr. Steven. Acrescentou um coração acima da cabeça dele. Depois, na parede, com letras irregulares, escreveu: "Podes vir aqui, não temos muito, mas temos abraços." Quando terminou, enrolou o desenho e levou-o à mãe. "Podes dar-lhe isto?" perguntou Amy, "para que ele saiba que pode vir se quiser." Kathy olhou para o papel. Hart ficou preso entre o medo e a esperança. Parte dela queria explicar que pessoas como Steven viviam em mundos diferentes, que gestos gentis nem sempre significavam uma presença duradoura, que nem todos voltavam só porque se desejava que voltassem. Mas os olhos de Amy estavam tão cheios de luz que Kathy não conseguiu ofuscá-los. No dia seguinte, enquanto Amy dormia, Kathy dobrou o desenho, colocou-o num envelope simples e deixou-o na recepção do prédio de Steven. Sem endereço de retorno, apenas Sr. Langston. Do outro lado da cidade, Steven sentava-se sozinho em sua cobertura, percorrendo e-mails inacabados. Sua mente estava dispersa. Desde que se afastou, algo não parecia certo. Ele já tinha feito isso antes. Afeiçoou-se, afastou-se, mas, desta vez, o silêncio não lhe trouxe paz. Trouxe ausência. Pensou no riso de Amy, na presença calma de Kathy, na forma como a casa se sentia mais acolhedora. Quando a governanta lhe entregou o envelope naquela noite, ele quase o deixou de lado. Mas alguma atração fez com que o abrisse. Era um desenho. Desdobrou-o lentamente. Ali estava, uma sala onde ele nunca tinha estado, mas que reconheceu instantaneamente. Amy, Kathy e ele juntos. Uma pequena família desenhada a lápis de cera. E aquelas palavras: "Podes vir aqui, não temos muito, mas temos abraços." Steven ficou a olhar para o desenho durante muito tempo. Depois, baixinho, disse para si mesmo: "É assim que é um lar." Ele não pensou, não pediu ao motorista. Pegou numa caneta e escreveu um bilhete. Gostaria de ir aí se os abraços ainda estiverem disponíveis. Com o desenho na mão, Steven Langston saiu para a noite de inverno. Não em direção a uma sala de reuniões, mas a algo muito mais desconhecido. Em direção ao calor, em direção a uma segunda oportunidade. Naquela noite, no pequeno apartamento, a campainha tocou. Kathy abriu a porta e lá estava ele. Sem fato, sem motorista, sem distância nos olhos. Apenas um homem segurando o desenho de uma criança e, pela primeira vez em muito tempo, deixando alguém entrar. A batida foi suave, pouco mais alta do que o vento batendo na janela. Kathy abriu a porta lentamente, esperando talvez um vizinho ou talvez o senhorio com outro lembrete sobre o aquecimento. Em vez disso, ela congelou. Steven estava ali, sem fato engomado, sem pasta ou assistente a segui-lo. Apenas um homem com uma camisola azul marinho simples, calças de ganga e uma expressão suave e insegura. Nas mãos, tinha o desenho que a Amy tinha feito. O papel estava ligeiramente amarrotado por ter sido segurado com demasiada força. Por um momento, nenhum dos dois falou. Então Amy saiu correndo de dentro, sua voz elevando-se de alegria. "Sr. Steven, o senhor veio." Steven abaixou-se ao nível dela, encontrando seus olhos brilhantes. "Eu vim por isto," disse ele, estendendo o desenho gentilmente. "Para si." Amy sorriu e jogou os braços ao redor do pescoço dele sem hesitar. Kathy ficou ali, com o coração acelerado, sem saber se o convidava para entrar ou se parava o tempo completamente. "Posso entrar?" perguntou Steven baixinho, agora olhando para Kathy. Ela acenou com a cabeça, afastando-se. O apartamento era pequeno, desgastado por anos de uso e uma vida modesta. Os móveis eram incompatíveis, mas bem conservados. Um pão estava a arrefecer na bancada e o ar cheirava vagamente a canela e algo quente. Kathy sempre assava algo simples para Amy nas noites frias. Isso fazia o lugar parecer menos temporário. Steven entrou, seus sapatos fazendo um som suave contra o linóleo. Ele sentou-se em uma cadeira de madeira que rangeu sob seu peso, mas não se incomodou. Ele olhou ao redor, não com julgamento, mas com algo como curiosidade, como gratidão. Kathy foi silenciosamente até a cozinha e serviu-lhe uma xícara de chá quente. Ela entregou-lhe a xícara e ele a pegou com as duas mãos,
como se fosse algo precioso. Ele olhou para baixo, depois para ela e falou: Desculpa, Kathy, por me afastar como fiz. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Passei tantos anos a controlar tudo. O meu tempo, o meu trabalho, os meus sentimentos. E então tu e a Amy apareceram. E de repente não conseguia controlar nada, especialmente o que sentia. Kathy baixou os olhos, a voz pouco acima de um sussurro. Eu também estava com medo. És a primeira pessoa que me fez sentir esperança em muito tempo. E essa esperança fez-me sentir frágil, como se tudo pudesse desaparecer no momento em que eu tentasse alcançá-la. Steven estendeu a mão por cima da mesa e gentilmente segurou a mão dela. Os dedos dela estavam frios, mas ela não se afastou. No silêncio que se seguiu, Amy rastejou para o colo da mãe, descansando a cabeça no ombro de Kathy. A sua vozinha encheu a sala como uma luz. Talvez possamos apenas ser uma equipa. Não precisamos de ser perfeitos. A simplicidade das suas palavras quebrou todas as barreiras que ainda existiam. Steven riu baixinho, depois enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um pequeno calendário com espiral. Não sabia bem como dizer isto, disse ele, entregando-o a Kathy e Amy. Então, fiz um plano. É o que faço de melhor. Dentro do calendário havia notas rabiscadas com a caligrafia elegante de Steven. Dia no parque, só nós três. Sábado, hora da leitura na biblioteca com a Amy. Domingo, panquecas, mesmo que queimem. 17 de dezembro. Construir uma casa de gengibre. Página após página. Uma linha do tempo de intenções, de esforços, de querer pertencer. Não sei como ser pai, disse Steven baixinho. Mas sei como estar presente e quero fazer parte das vossas vidas, se me aceitarem. Kathy não respondeu com palavras. Apenas encostou a cabeça no ombro dele. E o calor que enchia a pequena sala não tinha nada a ver com o aquecedor. Do outro lado da mesa, Amy estava enrolada no sofá, abraçando a boneca de madeira que Steven a ajudara a consertar. Ela observou-os por um momento, depois sussurrou no silêncio. Ela não está mais quebrada, e talvez nós também não estejamos. Steven fechou os olhos por um segundo, segurando a paz daquele momento. Sem salas de reunião, sem contratos, apenas o começo de algo real. 1 ano se passou. A cobertura não era mais o lar deles, nem o pequeno apartamento com cadeiras rangentes e lâmpadas amarelas. Agora, uma aconchegante casa de 2 quartos nos subúrbios tranquilos era o lugar onde eles pertenciam. O jardim da frente tinha uma cerca branca e uma caixa de correio torta com uma placa pintada à mão. Kathy Langston a pintou. Amy acrescentou corações nos cantos. O interior da casa brilhava com suaves luzes de Natal. Kathy estava ao lado da modesta árvore, colocando enfeites cuidadosamente. Seu cabelo loiro estava solto, refletindo as luzes como fios dourados. Ela usava um suéter vermelho, com as mangas arregaçadas, e cantarolava enquanto trabalhava. Amy girava em círculos, deixando um rasto de guirlandas de papel atrás de si. Mamã, fiz uma com brilho extra, gritou ela, segurando um floco de neve. Kathy sorriu. Está perfeita, tal como tu. Na cozinha, algo chiava. O cheiro de alho assado enchia o ar. Steven estava em frente ao forno com um avental grande que dizia Rei da Cozinha. Ele verificou o frango assado com atenção exagerada. Se este estiver seco como da última vez, serei oficialmente banido das aves, murmurou. Dizes isso todas as semanas, provocou Kathy. Digo a sério todas as vezes, disse ele sorrindo. O jantar era simples, frango assado, puré de batata, salada. A Amy ajudou principalmente roubando croutons e molho. Comeram na sua pequena mesa de madeira. Risos ecoavam à sua volta. Na parede acima estava pendurado o primeiro desenho da Amy emoldurado. Podes vir aqui, não temos muito, mas temos abraços. A Amy insistiu. Para nunca esquecermos, disse ela. Depois da sobremesa, biscoitos ligeiramente queimados e chocolate quente com muitos marshmallows, o Steven levantou-se e limpou a garganta. Tenho uma coisa, disse ele, tirando uma pequena caixa e entregando-a a Amy. Ela abriu-a com cuidado. Dentro havia um álbum de fotos de couro. Na capa, o nosso primeiro ano juntos. Os olhos dela brilharam. Dentro havia fotos, Steven empurrando-a no baloiço até os braços dele cederem. Visitas à biblioteca, onde Amy lia em voz alta. Domingo de panquecas queimadas, mas cheio de risos. Dia de mudança, caixas por toda parte, mas alegria em todos os rostos. Kathy folheava ao lado dela, com os olhos brilhantes.
Steven olhou para Kathy. Vens comigo? Ele perguntou. Ela acenou com a cabeça e eles saíram para a varanda. A neve começara a cair, lenta, suave, silenciosa. Eles ficaram em silêncio, apreciando a quietude. Então Steven pegou a mão dela. Eu costumava pensar que o amor era o maior risco, disse ele. Mas agora não estar contigo, é disso que tenho medo. Do casaco, ele tirou um pequeno anel de prata. Simples, sem diamantes. Dentro dele estava escrito, consertado pelo amor. Kathy olhou para cima, comovida. Ela acenou com a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas. Steven colocou o anel no dedo dela e a abraçou. Então a porta se abriu. Isso significa que eu vou ser a florista? Gritou Amy descalça com os braços levantados. Eles riram. Steven a pegou no colo com um braço e envolveu Kathy com o outro. Lá dentro as luzes brilhavam. Lá fora a neve continuava a cair. Quando a câmera se afastou através de uma janela congelada, a imagem congelou. 3 figuras num abraço silencioso, caloroso e completo. A voz do narrador foi desaparecendo. Alguém disse uma vez que as coisas partidas podem ser consertadas, e às vezes são as rachaduras que tornam um lar verdadeiramente completo. Se esta história tocou o seu coração assim como tocou o nosso, não se esqueça de compartilhá-la e inscrever-se no Soul Stirring Stories para mais histórias emocionantes e inesquecíveis como esta. Todas as semanas trazemos-lhe calor humano, amor e histórias reais que ficam consigo muito tempo depois de terminarem. Toque no ícone do sino para nunca perder um momento que possa tocar a sua alma. E lembre-se, às vezes até as coisas mais partidas podem tornar-se as mais bonitas. Obrigado por assistir e até a próxima história.